Graça e paz, amados irmãos. Desejo nessa manhã compartilhar a palavra do Senhor com todos vocês e ao mesmo tempo estudarmos um pouco sobre a palavra do Senhor e fazer com que ela possa estar edificando as nossas vidas, edificando o nosso ser. Quero destacar nesta manhã tão maravilhosa uma palavra direta, sabe, objetiva. Quero falar sobre o meu, o seu, os nossos pensamentos. Muitas vezes achamos que as guerras da nossa vida, ela está na parte externa da nossa vida. E na realidade, o campo de batalha é justamente na parte interna da nossa alma. Isso se chama pensamento. Não foi à toa que Jesus Cristo, ele falou claramente que ele julgaria o homem justamente pelo que ele havia pensado. Se alguém pensou, para Deus já executou o mal. Não necessariamente precisou fazer externamente aquilo, mas no seu pensamento, na sua alma, já cogitou fazer o mal. Deus condena a partir deste campo de batalha que você geralmente não dá atenção. E é justamente no campo que o inimigo mais entra na nossa vida, é no nosso pensamento. E eu quero orar por você neste momento. Quero interceder ao Senhor para que esta palavra de hoje possa estar assim entrando na tua mente, entrando na tua alma e fazendo com que você possa ter uma vida melhor. Fecha teus olhos e vamos orar. Santo Deus e maravilhoso Pai, te louvamos, ó Deus, por esta palavra. Obrigado, Deus, pela tua presença no nosso meio. Sabemos, ó Deus, e temos a certeza que as nossas guerras, a nossa luta, o nosso campo de batalha está justamente no nosso pensamento. Que nesta manhã possamos, ó Deus, estar convicto que devemos vencer essa batalha no nosso pensamento, naquilo que cogitamos a fazer, que possamos ser fortes e possamos lutar com as armas que o Senhor nos deu sobre tudo aquilo que se levanta contra nós dentro da nossa própria alma, dentro do nosso próprio pensamento. Senhor Deus, elimina as investidas do inimigo que costuma diariamente entrar na nossa mente, tentar entrar naquilo que devemos pensar e agir completamente destruindo a nossa vida, trazendo para nós o desânimo, trazendo para nós uma depressão, trazendo para nós algo que só a mente humana pode explicar. Sabemos que neste momento, Senhor, existem pessoas, muitas pessoas, se fechando em si mesma, achando que não tem valor, achando que não tem mais nenhuma chance de vitória em suas vidas, mas que nesta manhã a palavra do Senhor e esta palavra que vem do céu possa esclarecer, possa iluminar a nossa alma, ao ponto de percebermos que devemos ganhar as nossas lutas, vencer as nossas guerras neste campo de batalha que muitas vezes nós passamos despercebidos. Em nome de Jesus te peço, Pai, ajuda-nos, ó Deus, nesta manhã, a entender mais a Tua palavra, a viver dela, a compreender ela, no nome de Jesus. Amém. Amado, você pode estar pensando aí que como vencer os pensamentos. Esta é a nossa lição de hoje, como vencer nossos pensamentos. E, na realidade, o inimigo das nossas almas, ele age poderosamente sobre o que nós devemos ou não devemos pensar, o que nós devemos ou não devemos acreditar. E eu queria que você pudesse abrir a Bíblia de vocês em 2 Coríntios 10. Eu vou ler 2 versículos somente, o versículo 4 e o versículo 5. Você acompanha aí na sua Bíblia. Na minha versão diz assim: as armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo a todo pensamento
para torná-los obedientes a Cristo. Meus irmãos, toda a nossa luta, toda a nossa batalha, ela começa no que pensamos. Às vezes achamos que o nosso campo de batalha é o mundo. O nosso campo de batalha é as coisas externas da vida que se levanta contra nós. E muitas vezes você não consegue perceber que a maior batalha e o maior campo de batalha que tem em você é justamente no que você está pensando. E o inimigo das nossas almas sabe muito isso. O apóstolo Paulo, aqui escrevendo aos Coríntios, ele nos alerta que as armas que devemos estar assim lutando não é armas materiais, não são bombas, não são armas poderosas, mas armas eficientes e que ninguém vê. São armas que destroem qualquer fortaleza que se levante contra nós. Por quê? Porque ela começa dentro de nós. A fortaleza que se levanta contrária e negativa, ela começa dentro de nós. E as armas que nós devemos lutar não são armas humanas, são armas espirituais. Então, tudo começa naquilo que você está pensando. E a nossa batalha, a batalha que devemos estar, sim, sendo vencedores, é um campo do pensamento. E às vezes nós achamos que este campo do pensamento fica muito subjetivo, fica muito fora das nossas mãos, mas ele está tão presente dentro de nós, tão presente dentro da nossa alma, que tem destruído completamente vida de muitas pessoas. Tem fechado a alma de muitas pessoas. Tem feito com que as pessoas digam com a sua própria boca que não tem valor algum. Mas é justamente isso que o inimigo deseja colocar na minha, na sua e na cabeça de todo ser humano. E é justamente aí, nestas guerras, nesta luta, neste campo de batalha, que o inimigo tem agido poderosamente em nosso tempo de hoje, nesse século que vivemos. E muitas pessoas têm perdido a batalha porque não têm prestado atenção aonde, como e quando o inimigo tem agido nos nossos pensamentos. Tudo começa neste campo de batalha. Que nessa manhã nós possamos estar certos que o jeito mais correto de pensar é o jeito bíblico. Assim como o apóstolo Paulo falou aqui, as armas que temos para lutar não são armas humanas. Bom, já sabemos que temos armas para lutar. E as armas não é arma humana. Então assim não depende de homens, não depende de pessoas, depende daquilo que foi colocado na minha cabeça, na minha alma. Agora eu entendo porque Jesus diz que ele é o cabeça da igreja. É ele que pensa pela igreja. É ele que está acima da igreja, de todas as pessoas. Se eu sou templo do Espírito Santo, você é templo do Espírito Santo, então Deus, na pessoa de Jesus Cristo, é a cabeça do seu corpo. É ele que tem que pensar em seu lugar. É ele que vai agir poderosamente com as armas para vencer o inimigo que tem atacado e afligido muitas almas através daquilo que pensamos e imaginamos. Meus irmãos, a Bíblia, ela é a única fonte que pode ajudar a você a vencer esses pensamentos maus e esses pensamentos e batalhas infalíveis para o ser humano. Muitos têm perdido essa batalha e têm se destruído muito antes de qualquer luta externa acontecer. Você vai se fechando, você vai se resguardando ao ponto de você estar sucumbindo a sua vida de forma inteira e integral. E aí não existe ninguém ao seu redor que possa ajudar você neste momento tão difícil. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos ajuda, porque tudo começa na nossa mente. Queridos e queridas irmãs, o apóstolo Paulo ele fala claramente que temos armas espirituais para lutar contra este momento tão difícil que enfrentamos. E o inimigo ele age justamente neste campo de batalha, neste campo mental, onde você
já se acha um derrotado em tudo que está acontecendo na sua vida. Mas eu digo a cada um de vocês que o inimigo também tentou pegar o próprio Jesus por este caminho. Está lá em Lucas 4, do versículo 2 ao versículo 4. Você pode abrir a sua Bíblia. Em Lucas 4, 2 ao 4. Jesus, ele é tentado por Jesus depois de estar ali 40 dias e 40 noites em comunhão com Deus, em contato com o Senhor, e o inimigo se apresenta diante dele e age justamente no campo mais difícil de controlar. Que campo é esse, pastor? O campo da mente, daquilo que você pensa. E aí, se você observar na versão da sua Bíblia, eu posso abrir aqui a minha para que você possa ver em Lucas capítulo 4, versículo 2, você vai ver logo no início aqui, diz assim, capítulo 2, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias, a fim ele teve fome. Veja o versículo 3. E o diabo lhe disse, se és o filho de Deus, preste atenção, meus irmãos, o inimigo ele vai logo agindo no pensamento de Jesus. Ele diz, se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Mas claro que ele era filho de Deus. Claro que ele era filho do Senhor. E através de uma jogada de pensamentos, ele tem tentado pegar o Senhor Jesus naquilo que o Senhor estava pensando. E ele disse, se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E ele era filho de Deus. E muitas vezes o inimigo tem atacado você desta forma, achando e dizendo quem você é, para que você possa perceber que você não pode nada diante de tudo que está acontecendo na sua vida. Não foi diferente com Jesus. Jesus foi tentado no pensamento. Ele disse, és filho de Deus. Uma confirmação na vida de Jesus. E eu digo, meu irmão, devemos aprender a lutar neste campo de pensamento. Porque tudo começa no que você pensa. Lembra de Davi, o exército de Saul? O exército de Saul, meu irmão, não levantou uma arma, não ergueu um arco e já estava derrotado. Por quê? Porque Golias, ele agiu na mente, ele agiu naquilo que o exército precisava pensar. E ele começou a afligir, ele começou a atacar, fraquejar, e todo o exército de Saul achou-se derrotado, até chegar Davi. Davi chegou, e como Davi sabia lutar mentalmente, meus irmãos. Muitas vezes, debaixo das árvores, tocando sua harpa, conversando com Deus e matando leões, matando urso, para proteger as ovelhas. Ou como Davi sabia lutar com a mente, sem conseguir ter a raiva do seu pai, dos seus irmãos, por não ter sido contado na presença do profeta Samuel, ou como ele poderia estar revoltado com tudo aquilo, e não ter sido convidado para um banquete onde o profeta iria ungir um dos seus irmãos. Mas Davi sabia lutar com aquilo que o inimigo colocava na sua cabeça. Talvez, meus irmãos, isso é a sua fraqueza. Talvez isso é a minha. É a fraqueza deste mundo. Não tem pensado com a mente de Cristo e não tem enfrentado a dificuldade. Davi, ele foi descendo e é como se eu estivesse imaginando Davi descendo aquele monte em direção ao vale onde estava Golias. Davi estaria pensando desta forma. Ele está tentando vencer o exército jogando pensamentos negativos. Eu vou lutar com a mesma arma. E quando Davi chegou de frente a Golias, Golias tentou ainda
colocar na mente de Davi que ele era inferior, que ele era pequeno e que ele estava com pau, vara, pedra para lutar contra ele. Davi usou as mesmas palavras, mas de forma ainda muito mais aguçada. Disse: você é um incircunciso, rapaz. Você não tem pacto, você não tem aliança. Lutando a batalha espiritual, a batalha nos pensamentos. Não se havia arma, não se havia nenhuma flecha, não se havia nada ainda, mas a batalha já havia começado. Às vezes achamos que a batalha das nossas vidas começa na parte externa, mas muitas vezes, meus irmãos, já começou no escuro do quarto, no cantinho da sala, no lugar onde você está mais só. O inimigo chega e planta a semente no seu pensamento, dizendo que você não tem mais chance, que você não tem mais jeito e que a batalha que você ia lutar, você já é um derrotado. E aí Davi usou palavras diretas ao coração e à mente de Golias. E disse mais a Golias: hoje, não é amanhã, hoje o Senhor me dará a sua cabeça. Jogou com as palavras, com a mente, com o pensamento. E é assim que devemos estar lutando em nossas vidas. Meus irmãos, devemos aprender a lutar neste campo de pensamento, pois é lá, justamente lá, que o inimigo trabalha para nos roubar a paz, para nos roubar e desviar todos os nossos pensamentos de bom. É lá que ele converte o bom para o ruim. Ele quer justamente matar todo o nosso futuro, o futuro celestial que temos com o Senhor. Você deve ser guiado pelo Espírito, porque o nosso pensamento sempre nos levará a uma ação, meu irmão. Sempre nos levará a uma ação do que devemos fazer. Os nossos pensamentos também nos levam a um comportamento. Ele nos leva a uma atitude. Tudo converge de pensamentos. É por isso que devemos controlar os nossos pensamentos. Muitas pessoas falam que não poderão mais evitar, né? Eu não consigo evitar esses meus pensamentos maus, pastor. Eu não consigo evitar. Consegue sim. Provérbios 23, versículos 6 e 7. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 3, Provérbios capítulo 23, do 6 ao 7. Aqui diz aqui na minha palavra, nessa versão aqui, diz aqui, ó: não aceite a refeição de um hospedeiro invejoso, nem deseje as iguarias que lhe oferece, pois ele só pensa em gasto. Ele só pensa naquilo que é dele. Não receba nenhum pensamento mau que venha à tua cabeça. Não receba nenhuma investida do inimigo na tua vida, pois os teus pensamentos é que farão o campo de batalha que você irá lutar. Em um momento na minha vida, uma pessoa conversando comigo disse assim: pastor, como pode o senhor ser tão positivo na sua vida com tantas lutas, tantas batalhas, tantas guerras? E eu disse a essa pessoa: olha, a gente é aquilo que pensamos. E eu prefiro pensar em vitórias. Eu prefiro pensar naquilo que me faz prazer em servir a Deus. Meus irmãos, às vezes nós somos atingidos por pensamentos que são colocados na nossa vida. Jesus, ele não morreu em vão no nosso lugar. Não foi em vão que ele se colocou no meu e no seu lugar. Ele deseja que você pense como ele. É por esse motivo que Jesus é a cabeça da igreja, como eu falei anteriormente. Lembra de Josué? Josué, ao subir o monte com Moisés, Deus assim toma Moisés e fala a Josué: agora é a sua vez. Meus irmãos, não haveria tarefa tão difícil, tão pesada, de ser o sucessor de Moisés. Um homem
separado, um homem escolhido de Deus, bem dentro no ventre da sua mãe. A batalha, a guerra, as lutas de Moisés havia começado muito antes dele nascer. É difícil, mas a luta é justamente num campo que você não conhece. É o campo dos pensamentos. Controle ele. Haja como um Cristo. Deixe que Cristo seja dono da sua cabeça. Josué 1,8 diz lá claramente, abra sua Bíblia em Josué 1,8 e veja lá o que diz lá em Josué. Josué 1,8 diz que o Senhor diz assim, eu estou contigo. Eu estou contigo. Medite nesta lei. Não se aparte desta lei. E medite nela dia e noite. Em outras palavras, a sua mente seja totalmente construída, totalmente receba a palavra de Deus por completo. E não deixe que nada possa entrar, senão o livro desta lei. Faça isso, porque serás bem-sucedido em tudo e em qualquer coisa que você fizer. Josué desceu ali convicto que a palavra de Deus iria dar a ele a direção certa, a condição certa de conduzir 12 tribos de Israel à terra prometida. Isso tudo porque aqui começa a guerra de cada um de nós. Meu amado, é nesse momento que eu queria convidar você a estar lapidando a sua mente neste momento e fazendo com que os teus pensamentos sejam maiores do que pensamentos humanos. Use o pensamento divino. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, diz claramente que nós não devemos moldar as condições deste mundo. Não devemos nos conformar com tudo isso que está acontecendo. Nós devemos transformar através daquilo que está dentro de nós. Transformar todo este mundo numa mente perfeita. Você pode fazer isso. Eu quero te contar uma historiazinha. Tinha um rapaz chamado de nome Ernesto. E Ernesto, ainda pequeno, ele ia no monte e começava a olhar para este monte. E este monte tinha um formato de um rosto, né? Uma caricatura de um rosto. E Ernesto ficava olhando de manhã, à tarde, esta rocha. E ninguém sabia o que Ernesto ia fazer lá naquela montanha. Mas Ernesto olhava para aquela rocha e ele via uma face de uma pessoa. E ele olhava fixamente. E de repente Ernesto cresceu e foi olhando e crescendo. E de repente Ernesto morreu. E as pessoas foram lá olhar a rocha que sempre Ernesto ia lá dar uma olhada. E quando eles chegaram lá, meus irmãos, o que estava na rocha como face, não é que se parecia com Ernesto, era a face de Ernesto. E eu queria dizer para você, olhe para Deus, olhe para Jesus Cristo, fixe os seus olhos em Jesus Cristo. Porque um dia as pessoas vão parar e vai perceber de como você é parecido com Jesus. Pense como Ele, age como Ele, se comporte como Jesus. Faça tudo o que Ele faria se estivesse no seu lugar. Pense desta forma. Eduque a sua vida. Vença as guerras, vença as dificuldades, mas não deixe que as coisas externas atrapalhem aquilo que você tem em sua mente. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa iluminar a tua vida e te dar a paz. E que você possa estar ganhando todas as guerras que muitas vezes, e na maioria delas, começa aí dentro do teu pensamento. Destrua ela aí, que todo o teu ser, que toda a parte externa da sua vida será mudada. Que a graça do Senhor e as consolações do Espírito Santo de Deus possa te dar a condição plena de ser um grande vitorioso, uma grande vitoriosa em Cristo Jesus. Amém.